Amados irmãos, amadas irmãs, muito boa noite. Vamos começar mais uma só trombeta, que vai todas as quarta-feiras às 8 horas da noite. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre Jesus, o Filho do Homem. Na sexta-feira passada, o irmão Esdras Mar, ele falou sobre o Evangelho do Filho de Deus. Então, ali ele falou bastante da humanidade de Jesus, né? Então, hoje também queremos aproveitar essa deixa para falar um pouco mais sobre a humanidade de Jesus. Bom, dentro da economia de Deus, a importância de Cristo, de Jesus, né? De Cristo ser o homem, tá? Então, primeiramente, para derrotar Satanás, porque Satanás ele acabou instaurando um governo paralelo, né? uma concorrência de Deus. Então, por sua rebelião, né? Deus tem miríades e miríades de anjos, e ele foi o único que liderou uma rebelião, né? E levou terceira parte dos anjos com ele. Então Deus não podia deixar assim, né, coisas do jeito que está. Deus tem que tratar com este rebelde Satanás. Entretanto, Satanás era criatura e Deus é criador. Criador, né, nunca iria tratar com sua criatura. Então Deus teve que mandar alguém para ser criatura, para tratar de igual nível ao seu outro criatura, que nesse caso é o Satanás. E Satanás, né, nós vimos lá no Velho Testamento, no livro de Jó, ele passeava pela terra, tal, né? E ali, então, de vez em quando chegava na presença de Deus, da ideia de uma pessoa descompromissada, né, com as coisas de Deus. E aí Deus disse para ele: você viu meu servo Jó? Ele falou assim: também, né, você dá tudo para ele e tal, né, tudo que ele tem, conforto, dinheiro, filhos, bens. É claro que desse jeito todos, né, vão querer adorar o Senhor. Então o Senhor falou assim para ele: então faça o que você quiser com ele, só que você poupa a vida dele. E assim foi, né? E aí nós sabemos da história de Jó, né? Tal. Jó primeiramente começou a se justificar que ele era certo, que ele era correto, ele não fez nada e tal. Mas depois foi indo, e depois de mais de 30 capítulos, acho que 38 capítulos mais ou menos, aí Deus começou a falar com ele, né? Aí, por último, quando caiu a ficha de Jó, ele diz assim, né? Antes eu só conhecia por ouvir-te, agora meus olhos te veem. Aí ele se arrependeu, né, no pano de saco e tal. Isso mostra para nós, irmãos, nossa justiça própria é muito forte. De onde vem a nossa justiça própria? Vem da carne, da nossa alma caída, né, com sua vontade, emoção e mente. Então é muito difícil para Deus convencer Jó que ele não precisava fazer nada, ele já era errado, né? E ele precisava de Deus. Aí no fim, né, ele entendeu. Ele começou a reclamar de Deus, né? Eu era bem bom, eu faço isso, faço aquilo, e não fiz nada de mal. Por que estou sofrendo isso? Maldito o dia que eu nasci, né? E tal, e tal, tal. Aí no fim a ficha caiu. Ele realmente reconheceu que ele não era nada, né? Que Deus era tudo para ele. Isso foi a história de Jó. Mas tem Satanás aí fustigando ele. Esse é o trabalho dele, né? Então,
E então, quando Cristo veio, né, como na pessoa de Jesus, então, como homem, ele podia então tratar com Satanás, que era criatura de Deus também. Então, ele veio ao contrário, totalmente contrário de Satanás. Satanás, em Isaías 14, Ezequiel 28, né, nós vimos que Satanás, por causa da sua formosura, por causa da arrogância, do orgulho, ele começou a querer subir, galgar posições, né? Chegou numa posição, não estava satisfeito, já queria galgar uma posição acima. Quando chegou naquela posição acima, ele não ficava satisfeito, queria galgar mais um nível acima. E assim, provavelmente, ele já estava... Isaías lá fala que ele chegava até congregação do norte, né? Então, deve ter chegado perto dos 24 anciãos, né? Nós vimos aí Apocalipse 4, né? Então, provavelmente, quando ele quis ser igual a Deus, provavelmente não, a Bíblia diz, quando ele quis ser igual ao Altíssimo, aí Deus jogou ele para a terra, né? Então, mas o Senhor veio com uma missão para derrotar o Satanás e acabar com o reino dele e tomar o reino dele e colocar tudo num só reino, né? Porque até então Satanás tinha um reino, Deus tinha outro reino, então havia dois reinos, né, governando aqui na Terra. Como hoje é uma confusão. De um lado nós temos o mundo, né, que é um caos, né? E graças ao Senhor hoje nós somos redimidos, somos irmãos da igreja, nós temos então o reino em realidade. Temos o reino dentro de nós, real, verdadeiro, em realidade. Então esse reino, um dia, né, no reino dos céus, quando vier, vai ser revelado, né, plenamente, vai ser manifestado, todos vão ver. Mas antes Cristo tinha essa missão, né, de derrotar Satanás e seus aliados. As nações todas se aliaram a Satanás. Então o Senhor tem essa missão e o Senhor então conta com a sua igreja, com o seu corpo de Cristo, para então ajudar ele nessa missão, nessa tarefa de acabar com esse reino falso, né, usurpador, totalmente impostor, para ter apenas um reino só, que é o reino de Deus, né? Então, irmãos, mas quando Cristo veio em Filipenses capítulo 2, nos mostra que ele veio totalmente em humildade. Ele que estava lá, né? Como diz aqui, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Por que usurpação? Porque Satanás, ele é usurpador. Ele usou de usurpação, de falsidade, né? De aproveitar, oportunista. Mas nosso Senhor não. Ele sendo Deus, olha, sendo Deus, ele não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Mas antes a si mesmo se esvaziou. Olha só. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Versículo 9 diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós vimos aqui princípio de obediência do filho ao pai. O filho entendeu o plano do pai e aceitou
deixar o seu trono, deixar sua glória como filho de Deus unigênito, para vir aqui na terra sofrer, né, ser limitado, ser privado, não é? E confinado naquele corpo de carne que é do homem, né? Então, Senhor Jesus, em obediência ao Pai, fez isso. E quando ele se humilhou, aleluia, humildade é o princípio de Deus. Por isso que quando ele se humilhou, Deus o exaltou sobremaneira, que ele deu o nome que está acima de todo nome. Ele se humilhou até a morte, obediente até a morte e morte de cruz. E para que ele recebeu o nome que está acima de todo nome, e todos os joelhos se dobrarão diante desse nome, nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, você vê nos céus, né, onde está a habitação de principados e potestades, um dia eles vão reconhecer este nome, né? Na terra aqui, entre os humanos, e debaixo da terra também, os mortos, os demônios todos, um dia todos vão reconhecer e vão dobrar joelhos ao Senhor Jesus. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, nós vemos então o Senhor Jesus veio tratar com Satanás, e um dia ele vai tratar com o mundo, né? A sua vinda está muito próxima, e ele com seus... a igreja, que é representado pelos vencedores, né, e vão formar um exército para a última batalha de Armagedon, e daí, irmãos, aí começa, né, o reino milenar, que é também 1000 anos de celebração do casamento de Cristo, do Cordeiro e da noiva, né? Graças ao Senhor. E nós estamos nisso, nós participamos disso. E terceiro ponto também, eu sinto assim, né? Que era muito importante para o Senhor ser um homem, como filho de Deus, se tornar um filho do homem, né? Se tornar homem. Porque o Senhor tem miríade de anjos, como eu falei no começo, e também tem vários, dentro da hierarquia dos anjos, tem vários aqueles que são muito fiéis a Deus, servindo a Deus, né, com fidelidade, por muitos anos. Por exemplo, 24 anciãos, né? Eles têm 24 tronos, que eles estão no trono, eles têm uma posição hierárquica entre os anjos muito alto, são os primeiros ali, né? Depois vem os 4 seres viventes também, né? Que são seres angelicais, também de grande autoridade, de poder. Então, irmãos, e eles, né, um dia vão tirar suas coroas e depositar diante do trono de Deus. É tremendo isso. E quem vai tomar o lugar dos seus tronos são os homens. Então, irmãos, não é para qualquer homem. Imagina qualquer homem sendo lá e ocupa o trono deles. Eles vão ficar muito, muito desgostoso, vão extremamente ficar insatisfeitos com isso, não é verdade? Porque Hebreus fala que o homem é feito pouco menor que os anjos. Então, sendo homem, o anjo ainda é superior em força, não é? Em capacidade, entende? Então, colocar alguém inferior a você, no lugar superior a você, então não é fácil de aceitar isso, ainda que eles, não é, respeitam muito a Deus, eles são totalmente obedientes, fiéis a Deus, isso não vem ao caso, mas Deus, da sua parte, é muito estratégico, né? Então, para que também esses anjos não ficassem muito insatisfeitos, Deus então coloca seu filho. Seu filho é próprio Deus, né? O filho de Deus. Então, o filho de Deus é superior aos anjos. Hebreus 1 nos mostra isso.
que Jesus é superior aos anjos. Então, alguém superior aos anjos, esses anjos naturalmente acata com prazer, com satisfação, tudo que o superior fala, né? Por isso que o Senhor precisava ser também um homem para isso, né? Graças ao Senhor, né? Para que haja harmonia. Então, quando Cristo ele realizou sua redenção e morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, né? E ali, irmãos, ele venceu todas as coisas, cumpriu o plano de Deus e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, irmãos, ali está feito. Então, todos os anjos o adoravam, o adoram até hoje, né? Porque foi Deus quem fez, e o próprio Filho de Deus que está ali, né? Graças ao Senhor, né? Então, e nós vemos que agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa humanidade de Jesus para nós, para a vida da igreja. Essa humanidade de Jesus é extremamente importante para nossos dias de hoje. Por exemplo, com Jesus veio a graça e a verdade, né? Então, sem a graça hoje nós não sobrevivemos, né? Somente se vier só a verdade, seríamos fulminados na hora, porque nós somos totalmente injustos, né? Totalmente fora, né, de parâmetro. Como vamos ser, como vamos chegar à verdade, né? Então, o Senhor como homem, ele veio como graça. Ele tem essa graça para como se fosse para amortecer um pouco, né, a gente para não ir direto à graça. Então, pela graça, nós somos levados à verdade. Aí sim, né, com algo no meio, né, como intermediário, como mediador, e assim nós podemos ganhar essa graça, essa verdade em plenitude. O objetivo da graça é chegar à verdade, né, ao pleno conhecimento da verdade, né? Então, irmãos, aqui em 1 Timóteo 2,5, fala assim: igualmente o atleta, 1 Timóteo, tá? 1 Timóteo 2,5 fala assim: porquanto há um só homem e um só mediador entre Deus, deixa eu falar de novo, tá? Versículo 5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Amém? Então, olha só, entre Deus e o homem, nós temos um mediador. E esse mediador, né, é Cristo Jesus. Mas esse mediador é Deus, não é? Mas aqui a Bíblia enfatiza muito claramente. Ele não é um homem, que nesse caso ele é homem. Então nós temos um mediador entre nós e Deus que é homem. Como homem, ele já experimentou tudo que o ser humano é. Então todas as dificuldades, né, todos os sofrimentos, todas as coisas boas ou ruins, ele já passou. Então ele entende nós, ele nos entende. Por isso que ele pode nos defender, não é? Em 1 João fala que ele é o advogado. Temos um advogado diante de Deus. E esse advogado é homem. Não é Deus, é homem, né? Então, muito importante para essas ocasiões, se a gente pecar e aí nós queremos reconciliar-nos com Deus, como vamos fazer? Então nós temos um homem, um advogado homem, né? Que esse no original significa paracleto, aquele que auxilia, aquele que nos defende, o nosso defensor. Graças a Deus que nós temos esse homem aí. Vamos ver também 2 Coríntios, capítulo 4,
2 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Aqui diz: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Cristo. Então você veja que este versículo aqui, que o Paulo, né, ele diz assim: não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos. Quer dizer, ele pregava Cristo Jesus, né, como Senhor. Ele pregava também que eles, os apóstolos, né, ele e seus companheiros, eram os servos para servir a igreja em Corinto, servir as igrejas, né? Mas ele acrescentou no fim: por amor de Jesus. Esse Jesus está só, né? Não é mais acompanhado de Cristo ou Senhor Jesus, mas somente Jesus. Então, toda vez que aparece Jesus somente, denota a humanidade de Jesus, né? Aquele que sofreu enquanto o seu viver aqui na terra, foi fustigado. Depois nós vamos ver a sua vida aqui na terra em Isaías 53. É muito interessante, muito tocante também, né? Por amor de Jesus. Aí nós podemos pular para o versículo... esse capítulo 4, pelo menos do versículo... É o capítulo inteiro falando dos sofrimentos praticamente dos apóstolos, né? Ele começa assim no 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Então isso é humano, né? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Por quê? Porque eles experimentavam, provavam, né, da humanidade de Jesus, né? Então, angustiados, não perplexos. Perplexos, porém não desanimados. Sim, de um lado você está perplexo, porém, por outro lado, se você experimentar Jesus, né, o que o Senhor já passou como ser humano, você não vai ficar desanimado. Perseguido, nós sempre somos perseguidos, né? Se a gente quiser agradar, viver realmente, piedosamente em Cristo Jesus, seremos perseguidos. Perseguidos, porém não desamparados. Por que essa dualidade, né? De um lado perseguidos, por outro lado não desamparados. Por que não desamparados? Porque Jesus está conosco. Jesus, homem, está conosco. Abatido, muitas vezes nós experimentamos situações de abatimento, de desânimo, não queremos mais continuar, queremos deixar até de reunir, isso, aquilo, totalmente desanimado. Mas aí, porém não destruído. Por que não destruído? Porque Jesus está conosco. E aí, versículo 10, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Olha só, sempre levar no corpo o morrer de Jesus, para que a sua vida se manifeste em nosso corpo. É muito interessante aqui, porque aqui fala, levando sempre no corpo, nosso corpo, o morrer de Jesus, né? Tá bom? Então é morrer, é a morte de Jesus. Então, se aplicamos a morte de Jesus no nosso corpo, no nosso dia a dia, o que vamos manifestar não é a morte de Jesus, é a vida de Jesus vai se manifestar em nosso corpo. Maravilhoso isso. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Então, nós que vivemos, irmãos, isso daqui não há exceção. Todos nós que somos filhos de Deus, nós que vivemos hoje, que nós estamos vivos, né? Somos sempre entregues, né? Sempre entregues à morte por causa de Jesus. E sempre aqui aparece, quando é sofrimentos, quando é lado humano, sempre aparece Jesus só, tá? Não é Senhor Jesus, não é Cristo Jesus,
é só Jesus, tá? Então isso indica a humanidade do Senhor Jesus, para que também a vida de Jesus, porque aquele que viveu aqui na terra e venceu, e venceu, e era sem pecado, venceu o pecado, venceu tentação, esse Jesus, a sua vida é que vai se manifestar de nós. Se manifeste em nossa carne mortal. Versículo 12. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Quando opera a morte de Jesus em nós, que acontece? Nós suprimos vida aos demais. Nós suprimos vida àqueles que nos ouvem, àqueles que estão perto de nós. Não é? Então, isso é maravilhoso, em princípio, muito bom, né? Em Filipenses, né, tem uma coisa muito boa que queria mostrar para os irmãos, nessa linha da humanidade de Jesus, capítulo 3, versículo 10. Para o conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Olha só, né? Paulo disse, decidi, né, abandonar tudo e considerar tudo como refúgio, com o fim de ganhar Cristo. E ganhar Cristo para quê? Para o conhecer, né? Para o conhecer e o poder da ressurreição, quer dizer, para o conhecer, experimentar o poder da sua ressurreição e também a comunhão dos seus sofrimentos. Olha, comunhão é a participação, é você participar do sofrimento de Cristo. Então aqui nos fala para termos essa comunhão, essa participação do sofrimento de Cristo. Muitos cristãos, né, querem só bem bom, né, vida boa, que não aconteça nada, que Deus dê tudo para eles, né, que eles não sofram nada, absolutamente nada. Mas quem realmente entende da obra do Senhor, está envolvido com a pregação do Evangelho, sabe o que estamos falando, a comunhão dos seus sofrimentos. É coisa muito profunda, irmãos. É ter participação, é ter experiências, né, desses sofrimentos, né? E nós temos comunhão com Ele toda vez que passamos por algum problema, né? Principalmente por coisas relacionadas à pregação do Evangelho, ou edificar a igreja, apacentar os irmãos, cuidar dos irmãos, ou praticar comportagem dinâmica nas ruas, abordando as pessoas. Tudo isso, as coisas que vêm sobre nós, os sofrimentos advindo dessas atividades, é para termos comunhão nos sofrimentos de Cristo. Maravilhoso. E depois diz, conformando-me com ele na sua morte. A morte dele é como uma forma, né? É como forma de bolo, por exemplo. Você bate a massa, faz a massa de bolo e você despeja nessa forma de bolo. E aí, essa massa, ela vai se ajeitar dentro da forma de fazer o bolo e vai se acomodar. E quando você faz o bolo, quando tiver pronto o bolo vai sair com a mesma forma da forma do bolo. Então, isso que é o Senhor, através da comunhão dos seus sofrimentos, está nos colocando a sua morte, conformando-nos à sua morte, né? A sua morte como uma forma, e nós ali sendo a massa do bolo, e somos apertados para encaixar-nos dentro dessa massa, dessa forma, não é? De tal modo que quando ficarmos pronto, vamos estar com a mesma forma que está a forma do bolo, graças ao Senhor. Então esse aí é comunhão do seu sofrimento. Depois tem uma outra coisa também muito bom,
2 Coríntios 2:4. 2 Coríntios 2:4. Aqui, né? Perdão. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Então, aqui tem duas palavras aqui. Uma é fragrância. Fragrância, disse nós, por meio de nós, né? Essa vitória de Cristo, esse triunfo de Cristo é por meio de nós manifestado em todo lugar. Aonde vamos, devemos manifestar essa fragrância. Fragrância principalmente da humanidade de Jesus, né? Da morte e também da ressurreição de Jesus. Exala uma fragrância do seu conhecimento. E nós somos para com Deus bom perfume de Cristo. Por um lado, para Deus nós somos o bom perfume de Cristo, mas esse bom perfume de Cristo também influencia tanto nos que são salvos como nos que se perdem, não é? Então, irmãos, esse Cristo é bastante aromático, ele tem muito perfume, perfumado, né? O seu viver humano é como um perfume, uma fragrância. Oh, Senhor Jesus, é muito belo a sua humanidade, né? Graças ao Senhor, vamos adiante, né? Vai ter um versículo aqui em 1 Timóteo 10, 13, diz aqui: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, irmãos, aqui não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Quer dizer, Deus a ninguém tenta, lá diz em Tiago, né? Deus a ninguém tenta, mas Deus permite. Quem tenta é o Satanás. Mas Deus permite que Satanás nos tente para nos testar, que Deus quer nos testar. Deus quer nos provar, né? Provação vem de Deus. Então, mas Deus é fiel. Ele nunca vai permitir que Satanás nos tente além das nossas forças. Ele estabeleceu um limite para a tentação de Satanás nas nossas vidas. E se Satanás extrapolar esse limite, Deus então é fiel. Deus dá um freio nele. Aqui está o limite, daqui você não passa. Graças ao Senhor, tá? Pode ficar tranquilo, irmãos. Eu sei que todo mundo está numa situação difícil, né? Estou dizendo aqueles que estão passando por uma situação difícil, morte de entes queridos, isso nos condói bastante. Mas, irmãos, tudo isso Deus está vendo. Deus está de olho em vocês. Deus é fiel. Ele não permite. A Bíblia é fiel. A palavra é fiel. Não permite que sejais tentados além das vossas forças. Qualquer que seja grau de dificuldade, não vai passar do limite. Deus está cuidando de nós. Pelo contrário, juntamente com a tentação, nos proverá livramento, aleluia, livramento, de sorte que possamos suportar. Deus é amoroso. Então, graças ao Senhor, peça por essa humanidade de Jesus, né? E também 1 Pedro 1, 6, 7 fala que... vamos lá? Pedro
6 e 7, né? Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então diz que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso que o ouro perecível. Você sabe que o ouro é um metal preciosíssimo. O mercado de ouro, né, é vendido em gramas, em onça de ouro, que é gramas, né? Não sei quantas gramas uma onça, mas é muito pequenininho. É um peso muito ínfimo, mas vale muito dinheiro. Então, a cotação de ouro é muito alto. Mas imagina a nossa fé, Deus compara a nossa fé com ouro perecível, né? Quer dizer, claro que nossa fé é muito mais, tem muito mais valor que ouro perecível. Esse ouro é perecível, mas a nossa fé é para toda a eternidade. Então, o que Deus está fazendo com essas provações é para nos limpar, nos purificar, né, das impurezas que não são Deus, não são dos elementos divinos. Então, quanto mais somos purificados pelas provações, mais puros nos tornamos. E quanto mais puros nos tornamos, maior é o valor da nossa fé. Quer dizer, a nossa fé aumenta de valor. Imagina no mercado de fé, né? Então, se você tem essa fé, né, com valor aumentado, a cotação da sua fé é altíssima, né? Então, graças ao Senhor pelo que o Senhor está fazendo. Nós precisamos enxergar do outro lado, né, das provas, das dificuldades, das tribulações, para ver esse lado, né, que Deus quer, Deus está fazendo de nós, graças ao Senhor, né? Atos 16, 7. Atos 16, versículo 7. Hoje, graças ao Senhor, Jesus, a humanidade de Jesus está no Espírito. Esse Espírito todo inclusivo, esses 7 Espíritos é o Espírito na sua força total para levar adiante a sua obra, né? Então nós temos nesse Espírito todos os aspectos do Espírito. Aqui no versículo 7 diz: defrontando Mísia, essa experiência do Paulo e Silas, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então, irmãos, por que ele fala Espírito de Jesus? Esse aspecto de Espírito é um aspecto de sofrimentos. Você, quando você está envolvido com a obra, você experimenta muitas situações, não é? De dificuldades, né? Às vezes você sente que você não sabe para onde ir, você sente que está perdido, o caminho não é esse. E agora, para onde vou? Pior coisa é sentir-se inseguro. Nesse momento, quem atua é o Espírito de Jesus, né? Aqui, o Espírito de Jesus não o permitiu. Isso mostra que Paulo e Silas viviam no Espírito. Era muito sensível ao Espírito. E quem veio falar com eles é Jesus, na sua humanidade. Um Jesus que passou por todos os sofrimentos, né? E finalmente, além de Hebreus tem muita coisa, não preciso ir lá, que ele se tornou sumo sacerdote, um sacerdócio celestial, e hoje intercede por nós, etc. Ele também foi tentado à nossa semelhança, mas ele é sem pecado, ele é capaz de condoer-se
dos que são tentados. Ele também pode salvar totalmente os que o recorrem, né? Mas vamos para Mateus 9:35. Aqui diz: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade. Olha, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Olha que coisa extraordinária. Jesus só pode compadecer-se de um homem sendo homem. Ele compadeceu-se daquelas multidões, porque estavam aflitas e exaustas, irmãos, como ovelhas que não têm pastor. Hoje, irmãos, vamos servir o Senhor, vamos praticar, vamos pregar o evangelho. Não necessariamente temos que ir para a rua pregar o evangelho. Claro, que é mais fácil, as pessoas estão andando nas ruas, né? Mas por causa da pandemia, né? Fase vermelha, fase roxa, não é recomendável, né, sair por aí. Mas nós podemos usar criatividades, né? Nós podemos pegar uma lista de pessoas, de nossos conhecidos, e ligar para elas e perguntar: eu posso orar por você? Você aceita uma oração? E aí, irmãos, é começo de tudo. Nós temos milhares de testemunhas dos comportores. Quando eles falam de orar pelas pessoas, as pessoas se abrem totalmente e se abrem mais ainda depois da oração. Então, irmãos, vamos usar nossa cabeça inovadora para, de alguma forma, alcançar as pessoas. Não é somente com comportar dinâmico que você aborda as pessoas, né? Na verdade, isso é para os comportores. Esses comportores estão sempre levando a humanidade de Jesus. Eles são blindados pelo Senhor da Covid-19, nós temos certeza. Então nós precisamos continuar orando por eles, porque eles são nosso exército que estão no campo, batalhando, não é verdade? São nossos guerreiros. Mas nós que estamos em casa, podemos fazer alguma coisa, podemos ligar, né? Para nossos conhecidos mais chegados, né? Temos oportunidade também, né? Sem sair de casa mesmo, podemos. Hoje temos WhatsApp, nós temos muitos apps, né? Temos telefone celular, nós podemos sim também contatar as pessoas, né? E cuidar das pessoas, né? Nós temos falado muito sobre uma rede de cuidados, né? Das pessoas que são contatos firmes da comportagem dinâmica, também contatos das pessoas que ouvem nossas mensagens no VPT, né? Tudo isso, irmãos, nós podemos alcançar as pessoas, porque as pessoas estão aflitas e exaustas. De repente, dentre 10 pessoas ou 20 pessoas, tem uma ou duas que querem reunir. Não é verdade, irmãos? E é uma alegria total, né? Por isso que precisamos levar esse sofrimento de Jesus, sim, né? Se ficarmos parados, que sofrimento de Jesus nós vamos experimentar? Entende? Então, a experiência da humanidade de Jesus se aflora quando estamos servindo o Senhor, estamos trabalhando pelo Senhor, batalhando pelo reino do Senhor. Senhor Jesus. Bom, vou falar um pouquinho sobre Isaías 53. Isaías 53 é um capítulo, um dos capítulos mais importantes da Bíblia, né? Muitos até sabem de cor, mas aqui, irmãos, se você ler com atenção, você vai pegar
o que era a vida de Jesus. Eu presumo que vocês já sabem disso, mas eu gostaria de reforçar esse Isaías 53, que é uma profecia em relação à humanidade do Senhor Jesus, né? Diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Olha, de novo, ao mesmo tempo ele é renovo, mas também uma raiz de uma terra seca. No domingo passado, o irmão Pedro nos falou que ele era, filho de Davi, raiz de Jessé. Ele era renovo de Davi e raiz de Jessé. Como é que pode, não é, ser uma coisa e outra? Não é possível, mas o Senhor Jesus é. Ele é renovo perante Deus e como raiz de uma terra seca, né? Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Então muitas pessoas pintam quadro de Jesus, eles nem imaginam quem era Jesus. Pintam quadro de um moço bonito, tal. Mas aqui contradiz totalmente o que diz aqui, né? E ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Então, irmãos, não confia muito em quadros, tá, de pintura de Jesus. Essas coisas não condiz com a realidade. E Deus também não quer que a gente viva de aparência, não, né? Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Você se sente desprezado? Você se sente rejeitado? Pois é, lembre-se que houve um que foi mais desprezado do que você. Ele foi mais rejeitado do que você. Ele é o mais rejeitado entre homens. Então, levanta-se. Deixa isso para lá, não é verdade? O Senhor está com você. Amém. E aí, o homem de dores e que sabe o que é padecer. Ele que sabe o que é sofrer, viu? Ele conhece. Ele é mestre nisso. Ele pode ensinar-nos muitas coisas com respeito ao sofrimento, né, que estamos passando. E como um de quem os homens escondem o rosto, os homens até esconderam o rosto dele, por vergonha de olhar para ele. Era desprezado e dele não fazemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Senhor Jesus, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi pisado. E essas pisaduras nos dão cura. É cura para nós hoje. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O Senhor, nós somos essas ovelhas desgarradas. Mas o Senhor é capaz de deixar os 99 lá no monte e ir atrás desse um que se desgarrou. E era nós. Era eu e era você. E ele foi atrás de nós para nos salvar. Ó Senhor Jesus, muito bom. Ele foi, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Caiu sobre ele toda a nossa iniquidade, todo o nosso pecado. Transgressões estavam sobre ele, meus irmãos. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca.
ele sofreu calado, sozinho. Ele não podia contar com ninguém. Ele só estava ali, não é verdade? Sofrendo sozinho. Irmãos, então, releve o seu sofrimento, né? O Senhor sofreu muito mais, né? Senhor Jesus. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Vamos parar por aqui. Isso, quer dizer, parar a leitura do Isaías 53. Isso é a profecia com relação ao que o homem Jesus ia passar. E ele realmente passou por tudo isso. Realmente, ele passou por tudo isso. Vamos para os Salmos 22. Salmos 22. Salmos 22. Também, né? Vamos ver, o Salmo 22 também é uma profecia com relação ao Senhor Jesus quanto à sua crucificação, tá bom? Momentos de crucificação. Ele diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Lembra que o Senhor Jesus falou: Eloi, Eloi, lema sabachthani? É o que está escrito aqui. Deus meu, por que me desamparaste? O Senhor, na sua maior angústia, foi que Deus o abandonou. Então, foi a maior dor dele. A máxima da dor que Jesus passou foi o Pai tirou a presença dele, do Filho. Porque se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém, não tenho sossego. Contudo, tu és santo. Ainda assim, ele ainda não negou o Pai. Veja bem, isso é uma lição para nós. Contudo, tu és santo. Ainda assim, ele elogiou o Pai, louvou ao Pai. Tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Olha, o sentimento do Senhor ali na terra, sofrendo, e ele dizia que ele não era nem homem, era pior do que homem. Ele era um verme, insignificante. Olha, a tal ponto que Jesus sentia no seu viver humano. Que é isso? Opróbrio dos homens, era vergonha dos homens, desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confio no Senhor, livre-o ele, salve, pois nele tem prazer. Então, lembra lá na crucificação dele, ele clamava por Pai, né? Eli, Eli, sabachthani. Então o soldado falou assim: sim, olha, tá chamando por Elias. Tá chamando. Deixa Elias vir salvá-lo, entendeu? Então ele foi zombado ali pelos homens, terrível. Versículo 9: Contudo, tu és quem me fez nascer. Ele começa a louvar o Pai. Contudo, tu és quem me fez nascer, e me preservaste estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Aleluia. Nunca, né, ele negou ao Pai, nunca. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Esse versículo, eu me lembro, Jesus no jardim de Getsemane, levou os 3 discípulos com ele para orar junto com ele. Mas, irmãos, ele orava, retirava dali, orava, e o suor saía como gotas de sangue, ele estava super angustiado, né?
E não tinha ninguém para fazer a companhia com ele, nenhum companheirismo. Os três estavam dormindo. Numa hora tão importante dessa para Jesus, eles estavam dormindo, conseguiram dormir. Que é isso? Oh, Senhor Jesus, eu falo deles, mas eu sou mesmo. Talvez ali teria o mesmo comportamento. Não te distancie de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Nesse momento ele se sentia realmente perdido. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Né? Aqueles homens lá só escarneciam Jesus, né? Escarneciam Jesus. Olha só o versículo 14. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Olha só, irmãos, falar que coração se derreteu como cera, não é? Coração, que coração é formado por consciência, mente, vontade e emoção, né? Então, irmãos, falar que coração derreteu-se como cera, era a alma do Senhor Jesus se derretendo ali. Senhor negou a vida da alma por nós. Ele perdeu a sua vida da alma por causa de nos salvar. Com certeza ele salvou a sua vida da alma. Aleluia. Secou-se o meu vigor como um caco de barro e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte, né? Graças ao Senhor. Ali, ele fala assim, traspassaram-me as mãos e os pés. São os pregos, os cravos que furaram as suas mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Ó Senhor Jesus. 19. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Faz força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Oh, Senhor Jesus. Aí, salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Aleluia. Realmente o Senhor o salvou, porque ele foi para a morte, ele foi para o Hades, mas ressuscitou. Ele ressuscitou e quando ele ressuscitou, naquela manhã que ele ressuscitou, ele disse para os discípulos, né? Disse para Maria Madalena, vai e conte aos meus discípulos, agora sois meus irmãos, né? Vou para meu Pai, que é vosso Pai, ele falou assim, para o meu Deus, que é vosso Deus. Aleluia! Por isso, irmãos, ele é nosso irmão mais velho. Então, na sua ressurreição, ele então, na congregação, né? Na reunião da igreja, irmãos, ele disse, a meus irmãos declararei o meu nome, o teu nome, perdão. A meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Essa congregação é a congregação dos irmãos, amém? Porque ele está no meio dos seus irmãos. Não é mais o Senhor, mas ele é nosso irmão mais velho, primogênito, ele é nosso irmão. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temei ao Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó, referenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Aleluia, então maravilhoso, pelo penoso trabalho do Senhor, ele foi recompensado. Hoje, ele é o Senhor, né, e Cristo, mas deixou para nós a sua humanidade, né, a sua humanidade é extraordinária. Vamos experimentar, prová-lo cada dia desse Jesus, né, que morreu por nós, que sofreu em nosso lugar.
Então vamos participar dos seus sofrimentos, principalmente agora que estamos falando de pregar o evangelho, né? O evangelho do reino, né? O evangelho do Filho de Deus, o evangelho do Filho do homem, o nosso evangelho. Vamos fazer isso. Não vamos nos prender dentro de uma caixinha. Vamos sair da caixa. Amém? Vamos procurar outros modos, né, para a gente pregar o evangelho, para a gente contatar as pessoas, né? Começando com as pessoas mais próximas a nós. Eu insisto com isso, né? Também pode praticar comportagem dinâmica digital, né? Você pode digitalmente mostrar os livros para as pessoas e falar para eles: primeiro, quero orar por você, né? Posso orar por você, né? E segundo ponto, a rede de cuidados, que é muito importante, né? Tudo isso nós precisamos, tem muita coisa a fazer em favor do evangelho. Amém? Jesus é o Senhor. Amém.